ter mais poder e mais autonomia. Por quê? Porque a carta do carro é uma carta de vontade poderosa, é uma carta de autonomia. E é uma carta em que eu estou no carro guiando. Sou eu que guio o carro. Entende? A outra carta é os namorados, é muito contrário. Os namorados é assim, sou eu numa posição de tentar escolher e não saber muito bem o que fazer, porque de um lado eu tenho algo bom com efeitos colaterais e do outro lado eu tenho algo bom com efeitos colaterais. Quer dizer, eu acho que o Paulo está dizendo o seguinte: tem uma realidade na qual vocês saem daqui, em que estão mais autônomos. E existe uma outra realidade na qual vocês ficam numa encruzilhada. Meio que na dúvida se fazer uma coisa ou fazer outra, agrada um, mas desagrada o outro, se agrada o outro, desagrada o um. Então, são duas possibilidades. Nas duas possibilidades, o encontro acontece. Em uma, que envolve o movimento, vocês têm mais autonomia. Na outra, vocês ficam meio que à mercê da duplicidade das duas possibilidades. Enfim, é isso, gente. Obrigado. Vamos então agora ouvir Antônio Bola Ares. Bem, os símbolos refletem o curso da natureza, o curso da vida. E esse curso, esse movimento pode ser espelhado nas mais diversas formas, pode até mesmo ser acessado sem espelho algum. E o destino e o perfil das pessoas e dos eventos, ou das empresas, ou das instituições, dos estados, dos municípios, dos países, elas estão em si próprias, tá? E são resultado do próprio movimento da vida que é feito na espécie humana de cada um de nós. Então, não pode haver um destino no tarô, um no I Ching, outro nas runas, outro nos astros, outro na borra do café. Tá? O destino é um só e as tendências serão as mesmas, lidas de diversas formas. Conforme a gente pôde muito bem ver essa coerência aqui entre todas, essa coerência e complementaridade entre as colocações, né? Que alguns dizem que são análises, mas analisar é você separar, né, afrouxar, como faz um médico legista, né, que secciona as partes e corta para saber o que é que aconteceu. Eu acho que a gente faz mais é interpretar, né? Essa palavra intérprete ou interpretação está ligada também a empréstimo, né? Prêter, do latim, foi do francês, veio para nós, quer dizer trocas, né? Então, trocar através, quer dizer, o intérprete ele atua como uma interface, né? Um meio de troca entre os símbolos e as atribuições que ele expressa e que ele faz. E nesse sentido, nós podemos dizer que existem situações dadas, né, que já são pré-existentes ao nosso nascimento, à nossa chegada aqui. Eu cheguei em Campina Grande a primeira vez em 75 e naquela época eu nem imaginava que eu ia voltar aqui tantas vezes para um evento dessa natureza. Mas aconteceram coisas muito extraordinárias toda vez desde que eu cheguei nessa cidade. E ela, coincidentemente, né, nós temos uma sincronia de Urano. Urano da Fundação de Campina Grande, Sagral 2 de Câncer, que é o mesmo sobre o qual nasci. E foi uma coisa muito estranha, porque eu resolvi vir para cá, porque havia uma faculdade de meteorologia no Rio e uma aqui. Eu disse, bom, Rio de Janeiro eu já conheço, eu quero conhecer o Nordeste. E foi assim que eu vim parar aqui, né? E aconteceu uma coisa ainda muito mais estranha, porque eu cheguei aqui, não tinha para onde ir, não sabia onde procurar. Alguém falou, você vai na casa do estudante. Aí eu me dirigi para lá
Quando eu cheguei na esquina, tinha 2 rapazes parados lá no portão da casa. Aí eu pensei, eu vou ficar no quarto daqueles caras lá. Aí cheguei perto deles, eu falei, eu estou procurando um quarto. Um disse, não, você pode ficar no nosso. Aí subi com eles, aí esse que eu falei perguntou, qual é o seu nome? Antônio Carlos. Ele falou, o meu também. Aí eu disse, que dia você nasceu? Ele falou, 16 de janeiro. Eu disse, eu também. Aí eu perguntei para ele, qual é a cidade que você nasceu? Ele falou, Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Eu digo, eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aí isso não é possível, então veio aquele na carteira de identidade. Então é uma coisa muito marcante. Teria outras coisas também, eu sonhei com o que ia acontecer aqui, etc. Mas isso não vem ao caso. O que é importante é que existem situações dadas, né? Campina Grande estava aqui muito antes de eu nascer, e isso é como se fosse uma estrada, né? Quando você vai para uma estrada, a estrada está dada, né? A estrada entre João Pessoa e Campina Grande está lá traçada e feita, você vai ter que passar por ela. Então isso seria o destino, quer dizer, os aspectos e os arcanos, as runas aqui colocadas, estão apontando para uma estrada pedregosa e perigosa, sujeita a tempestades, sujeita a enxurradas, sujeita a fumaça de alguém que botou fogo no capim e você fica perdido na neblina. Então, como foi colocado aqui muito bem pela nossa colega da Bica, é um período, é um ano de cautela, né? Temos que ser cautelosos, porque há uma instabilidade, há uma impermanência, há uma transformação em andamento. É como se nós estivéssemos dentro de um período que a grande serpente do curso da natureza está trocando de casca. Então uma casca velha tem que ficar para trás para que ela possa crescer e ficar maior. Então se trata também simultaneamente de uma renúncia, né, como foi dito aqui, dessa casca velha, dessas coisas esgotadas, ultrapassadas, mas ao mesmo tempo a abertura, a entrega e a disponibilidade de seguir o movimento novo dessa serpente que está crescendo e está avançando. Então, nesse percurso dessa estrada daqui de Campina Grande para João Pessoa, simbólica, é preciso estar bastante atento à direção, ao freio e ao acelerador e ao câmbio, né? Que isso é o nosso livre-arbítrio dentro de uma estrada. Os sinais à beira da estrada podem te estar dizendo que há uma curva fechada, descendente à direita, né? Para você diminuir a velocidade. Agora, se você vai virar o carro ou não, depende também de como você vai usar as escolhas que você tem à sua frente. Que aí, no caso da metáfora do carro, são esses meios de você acelerar ou frear, ou aumentar ou diminuir a velocidade. Então, sempre há alguma escolha, sempre há uma possibilidade de você conhecer esses símbolos e procurar se harmonizar ou se integrar através deles com essas situações de mudança. Então, nas vidas individuais e na vida coletiva, o momento é de troca de casca. Cada um deve procurar refletir, observar, examinar o que é que na sua própria vida está caindo de maduro, que já está velho, ultrapassado, esgotado, e o que precisa ser feito para um crescimento e uma ampliação. Assim poderá se colocar em compasso com essa transformação e vivê-la de uma maneira mais integrada possível, né? Porque a quadratura ou quadrado é o combate dos elementos, e o combate dos elementos gera transformação. É interessante que existe uma árvore lá na Austrália que tem uma fruta tão dura que ela só abre quando tem um incêndio florestal. A semente cai na terra e fica lá parada meses ou anos, até que vem um incêndio, ela se abre, porque ela precisa justamente da cinza como adubo, e aí ela cresce, tá? Então, mesmo essas
situações de conflito, elas podem estar abrindo uma semente que a gente desconhece. E, coincidentemente, né, ou sincronisticamente, eu hoje postei no Facebook o mapa da abertura do evento que eu estava aqui. Foi às 8h14 daquela noite, quando aquela excelente orquestra de trombones tocou Bach, tocou Mozart, e eu estava extasiado, pena que tinha umas pessoas falando, ou, enfim, eu sou uma toa, né? Não sou ateu, mas sou à toa, que quer dizer, eu não acredito em nada, mas acho tudo possível. E eu queria degustar mais aquela bela execução, e realmente foram trombetas, né, que abriram. Então nós temos, nessa hora, Júpiter está lá no alto do céu. Júpiter em Câncer está dominante. Quando Dom Manuel, o Venturoso, nasceu, o rei de Portugal, o poeta e astrólogo Gil Vicente fez um poema para ele e disse que ele deu esse apelido Venturoso, porque como ele tinha nascido com Júpiter dominante, como ele diz no poema, dominando o curso da natureza, foi aí que eu aprendi esse termo, né, o curso da natureza, porque o zodíaco é uma representação desse curso da natureza. Então, esse Júpiter assinalava que ele viria, o nascimento dele seria concomitante com uma grande expansão do reino, né, que o Portugal se tornaria um país de um grande poder, de uma grande influência no mundo durante o reinado dele. E isso de fato aconteceu com os descobrimentos, né, com a circunnavegação do globo. Naquele momento, Portugal era uma potência tão poderosa quanto a dos mongóis com Gengis Khan, ou com Alexandre o Grande, ou com o czar de todas as Rússias, ou até mesmo o império do nosso Uncle Obama, né? Então, o Sol, a 10 de Peixes, né, com Netuno e a Lua, mostra que realmente o Alexei colocou aqui e todos os demais está absolutamente refletido também nesse símbolo, que é uma nova semente que está nascendo, que vai se expandir. O Júpiter é o carro, né? É o grande movimento das coisas, e há realmente uma necessidade ou até uma grande oportunidade deste evento se expandir e vir a ser mais conhecido ou reconhecido para além dessas fronteiras em que ele nasceu e se dá. Também achei muito interessante a presença de Marte em Libra no ascendente, que é exatamente o símbolo, em quadratura com a própria Vênus, das discussões e até da temática dos direitos humanos e da necessidade de se cuidar desse aspecto no nosso país, né? E aqui eu vou lembrar a dona Emma Macheville, que nasceu com acidente de Libra em Marte na primeira, e também eu nasci sob esse mesmo aspecto, né, Marte em Libra, e me parece que houve um outro cidadão interessante que foi o Rommel, né, que era um grande marechal, general nazista, que conspirou contra o Hitler, e quando ele foi pego na conspiração, deram a ele a opção de ou ele se suicidar ou ele ser morto de qualquer maneira e a família dele toda ir para o campo de concentração. Então esse homem teve um ato que eu considero dos mais corajosos, que é de se suicidar para poupar a família dele. Então, Marte em Libra pode ser também a expressão de uma capacidade de usar a força com justiça e com equilíbrio, porque todo símbolo tem a semente do seu oposto dentro dele. Se você empurra qualquer coisa para o extremo, você vai gerar o seu oposto. Então, há um momento em que Áries é a energia no singular, Libra é apenas essa mesma energia no plural, né? Então, quando Marte está em Libra, nós temos o plural singularizado, quer dizer, cada indivíduo se confrontando com essa questão aqui dos direitos humanos, de uma força policial que é extremamente violenta no nosso país,
capaz de 1 milhão de homicídios em pouco mais de 20, 30 anos. Então, realmente é uma questão que ninguém deveria dormir muito sossegado diante dela, né? Aqui eu fiz uma pequena lista dos aspectos astrológicos desse ano, onde nós temos o Júpiter, oposição com Plutão, quadrado Urano, que se repete, foi em 15 de fevereiro, agora dia 26. Então esse período de fevereiro foi bastante turbulento e de muitas transformações. Nós vamos ter agora em abril Urano quadrado Plutão exato, Júpiter oposição Plutão, Júpiter quadrado Urano, Júpiter oposição Plutão e Urano quadrado Plutão de novo em 21 de abril, e fecha 27 de abril para início de maio, outra vez Júpiter oposição Plutão, quadrado Urano e Urano quadrado Plutão. Quer dizer, esse período que vem de agora até o final de maio é de grandes transformações e de grandes provocações, e como todos aqui disseram, e eu reforço, é preciso ter cautela, porque tudo aquilo que estiver mal resolvido, represado, contido e sufocado vai tender a vir à tona. As coisas que precisam ser ultimadas, precisam ser reestruturadas, reorganizadas e exigem maior atenção, também vão se tornar prementes. Depois de setembro nós temos o Júpiter trígono no Urano, em 3 vezes, 21, 25 e 30 ele fica nesse trígono, e para o final do ano novamente nós temos Urano quadrado com Plutão. Essa fase de transformações e mudanças e instabilidade que gera insegurança, que gera ansiedade, que gera medo e que pode provocar reações de agressão ou de submissão excessiva. Então, é um ano realmente para que nós procuramos comportar com cautela. Agora aqui eu coloquei outra coisa que foi falada já aqui, que sobre o Brasil, que o Brasil está vivendo uma fase completamente oposta àquilo que sobre o qual ele se formou. Nós temos aqui o mapa do 7 de setembro, vocês podem ver com ascendente em Aquário, Júpiter e Lua estão em Câncer, o Sol está em Virgem. A progressão atual do mapa, desse mapa aqui, Lua e Júpiter em Gêmeos, nós temos o ascendente exatamente na oposição em Leão. Então, dessa atitude mais liberal e descomprometida, está surgindo uma postura do povo e da nação de querer pegar as rédeas do seu próprio destino na mão e querer governar e dirigir a sua própria vida, a vida da nação, de uma maneira mais consciente e dominante, conforme foi colocado aqui. E vocês vejam que a Lua e o Júpiter em Gêmeos agora estão no alto do céu. Então, este povo aqui também na casa 4 está realmente, de alguma maneira, dominante. E vejam a Lua, que é o símbolo do feminino, que por força dessa grande popularidade do Lula, que também tem a ver com essa inversão, porque esse Sol em Virgem está lá agora também no seu oposto, em Peixes. Então, de uma pequena elite de colonizadores e de predadores e de invasores que entrou aqui e começou um grande genocídio dos nativos e trouxe a escravatura, para até que um descendente dos índios Caetés, porque o Lula tem um sangue de índio, ele nasceu em Caetés. Os Caetés eram índios da Bahia que comeram o bispo Frei Sardinha. Foi a primeira grande comunhão que a nossa nação fez, foi deglutir o Frei Sardinha. E isso, na época, foi considerado uma ofensa inaceitável,
eles foram declarados inimigos da civilização e foram perseguidos até o Pará e foram exterminados. Tá? Alguns escaparam, um deu no Lula, outro deu no Sarney, que ficou com essa mistura de feiçardinha com índio e fica lá nos explorando a vida. Então, realmente, tudo isso aqui mostra que há uma tendência da Dilma continuar no cargo, essa dominação do partido mais popular e de uma figura feminina que, pelo mapa dela, ela gostaria talvez de fazer muito mais que está conseguindo, mas nossa dificuldade é histórica, né? Então não vai ser um governo nem 2 nem 3 que vai conseguir mudar isso, que existe uma problemática de raízes, né? Outro dia tinha um sujeito reclamando, né? E eu falei assim, olha, para um país que foi criado com base num genocídio de nativos, né? Eram 3 milhões de indígenas e só tem 300 mil, tem 10% do que tinha. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, os portugueses largavam camisas com roupas com varíola para tirar os índios do pedaço, matar todos eles, que depois foi totalmente fundado numa economia escravagista, que é 70% da população do país é originado desta base, né? Tanto isso é verdade que dos 190 milhões de habitantes, só 40 milhões declaram imposto de renda. A pessoa quase não se dá conta disso, né? A Receita Federal recebeu 40 milhões de declarações, mas tem 150 milhões que não representam nada. E 0,5% da população é dona de 80% do território nacional. Então, é fácil criticar, né? E grande parte de toda essa riqueza, segurança, cultura e luxo que a Europa, que os Estados Unidos, a Inglaterra têm, é baseada, claro, nessa exploração e nessa colonização. Então, também outro aspecto importante é o trígono de Saturno com Netuno, tá? Que mostra que os recursos naturais cada vez vão ser usados de forma mais consciente, as leis de preservação da natureza vão se impondo lentamente, e também esse Júpiter e a Lua estão em sextil com Plutão, ali em Escorpião, em Peixe, desculpa. Então, isso também é um símbolo que, de uma forma ou de outra, o país vai conseguir superar as suas dificuldades. E aí, isso aí é o mapa da Dilma, mas eu nem vou me estender porque eu já passei da minha dose aqui. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa quadratura toda de Plutão, Urano e Júpiter está sobre o Netuno na casa 12 dela. Então, isso não deixa dúvidas que as dificuldades serão enormes esse ano para ela e para o país como um todo, porque a cabeça da nação reflete o destino de todo o corpo. Então, para todos nós é um ano de obstáculos e muitos deles acumulados. A Casa 12 tem a ver com as ações e as omissões do passado, né? Com as consequências das coisas que a gente fez ou deixou de fazer. E essa questão da Copa do Mundo, que é o Netuno, a pátria de chuteiras, né? É bem provável que a gente torça o pé. Chegou a hora de vocês, quem quiser fazer alguma pergunta a alguns participantes da mesa, por favor, se apresente. Ou será que a gente foi tão lá que não tem uma dúvida para ninguém? Renato, diga. Deixa esse cara até. Alô, senhor. É um pouco sobre a tônica, quer dizer, acho que houve uma tônica mais voltada à questão da cautela, mas, por exemplo, a Diane falou muito do movimento, da importância do movimento. Queria ver como concilia. Você disse para mim, quem ficar parado em casa não vai encontrar namorado. Então, como que isso se concilia com um alerta à cautela que vários outros disseram? Então, simples. Use cinto de segurança, use camisinha. É bem... não são
contraditórios os conceitos de movimento e de segurança, né? Basta você não ir com muita sede ao pote, basta você obedecer os sinais de trânsito, tudo corre bem. Tá certo? Na verdade, eu acho que a ideia de cautela, ela surge até como conselho necessário quando todos os sinais indicam movimento. Eu acho que pode virar um movimento atabalhoado se você não tiver a devida cautela. Tem a questão do radicalismo nessa posição do Martin, né, que justamente é fácil de acender o rastinho da pólvora. Então, a cautela é para ver quando e onde se acende esse rastinho e por quê. Alguém mais? Vocês não são bons tímicos. Eu sou artista plástica. Como é que entendem 2014 no mundo das artes? Das artes? Sim. Tem como projetar aquela minha ilustração aí, mestre? Tem que ligar aqui. Tá. No meio dessa tensão toda que a gente viu nos vários mapas astrológicos que foram projetados aqui, a gente acabou dando pouca ênfase em alguns aspectos mais fluentes, mais harmônicos, como a triangulação que você tem entre Saturno e Júpiter ao longo desse ano e Netuno. No meio do ano 2013, houve um grande triângulo no céu muito bonito, com Júpiter em Câncer, Saturno em Escorpião e o Netuno em Peixes. Esse não. Esse também não. Esse está bom. Perceba que ao mesmo tempo que a gente tinha toda essa tensão bélica, né, agressiva, esse triângulo já estava se anunciando aqui, não pela posição do Júpiter que a gente se encontrava em Gêmeos em março do ano passado, mas a Lua funcionou aqui como um catalisador. Isso aqui aconteceu em junho, o Júpiter chegou até aqui mais ou menos nessa região do signo de Câncer, como esse grande triângulo. Então, isso existe, sempre em instantes de crise, as artes florescem com mais vigor, né? E eu tenho percebido, eu comentei isso aqui na mesa de Urano-Plutão, um movimento que eu, brincando, chamei de neo-hippie, no sentido de que tem uma turma, que hoje em dia a gente chamaria de índios, a geração que está entre 20 e 30 anos, que tem uma turma buscando caminhos diferentes dessa casca velha da cobra que o Bola falou. Tem gente já sintonizada com isso, eu tenho acompanhado isso no Rio, no Brasil, um questionamento até do próprio modelo educacional em que a gente vive, e não é só no Brasil não, isso é um questionamento a nível mundial. Eu recomendaria a vocês procurarem na internet um documentário chamado La Educación Proibida, foi feito por um cineasta de 25 anos da Argentina, onde ele questiona o sistema educacional do planeta, não é de um país, de um sistema, de um regime, mas a maneira como a gente é colocado para aprender as coisas. Então, nessa área de educação, de conhecimento, existe um movimento alternativo brotando aí muito bonito, que eu vou me reportar à mesa de Urano-Plutão, né, quando eu falei da conjunção que aconteceu entre eles nos anos 60, que resulta nessa quadratura de agora. Então, a semente daquilo que foi plantado naquela época e que não vingou na geração seguinte, ela vem a brotar novamente, a se insinuar novamente, no momento que esses dois planetas estão em tensão. É a ruptura do velho, como disse o Bola, para que o novo aconteça. Então, eu sou muito otimista em relação à parte da consciência dessas pessoas que são responsáveis pela educação. Não falo no sentido de mandatários, não, falo no sentido da massa mesmo, né? E também no campo das artes, né? Porque quando você tem essas crises, as artes funcionam como uma espécie de válvula de escape, tanto no sentido de aumentar o questionamento, quanto no sentido de propor soluções. Eu, particularmente, sou otimista em relação a esses dois campos do saber, a educação em si e as artes de uma forma geral. Existe uma outra forma também de ler que chega mais ou menos à mesma conclusão, que eu acho interessante, que é o seguinte. A casa 5, ela é a casa da criatividade, da astrologia. E o regente da casa 5 esse ano é o planeta Mercúrio, que está no signo de Peixes, na casa 11, em conjunção a Netuno. Veja, que interpretação nós podemos dar? Se o significante da criatividade está numa casa 11, a casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos, das coletividades,
favorece os movimentos artísticos em que as ações elas são coletivas e não individuais. Então, por exemplo, eu apostaria mais em mensagens coletivas, mais coisas que envolvem o espírito de grupo do que, digamos, um estrelato individual. O signo ativado pelo regente da quinta casa desse ano é o signo de Peixes, em condição com Netuno. Quer dizer, não é uma arte muito, digamos assim, muito realista. Ela tem mais a ver... Ela tem mais a ver com a criação de novos mundos, com abstrações. Não é algo que retrata fielmente a realidade, mas algo que ultrapassa, transcende essa realidade. E o interessante também de notar é que assim, existem alguns ângulos harmônicos, né? Existe um grande triângulo harmônico aqui. O significante da criatividade para esse ano, que é Mercúrio, está fazendo trígono com a Lua na casa 3. Isso favorece especialmente um tipo de arte, que é a arte da escrita. É muito interessante para escritores, especificamente. Considerando que a Lua está em... Oi? Isso é do ano passado? Então, tudo isso é do ano passado, tem que botar no ano. Não, é verdade, o ano ainda não acabou, vai até o dia 20 de março. É interessante que, vejam só, mas só para dar uma dica, a Lua em Câncer, em trígono com Mercúrio em Peixes, é muito bom para escritores que escrevem sobre temas ligados à sua terra, à sua pátria, à sua casa. Qualquer tema ligado à parte da escrita que tem a ver com as origens é muito interessante, mas isso é bom para mim, que eu estou lançando um livro agora, antes do 20 de março, que se passa na floresta amazônica. Isso é muito bom. Bom que não é para o dia 20 de março de 2014. Oi? E tem outros planetas, eu não faço spoiler do meu livro. Passa para 2014 aí, vamos ver. Aqui a coisa já muda bastante de figura. A gente tem na casa 5, a gente tem aqui na casa 5, a casa 5 ela está no finzinho de Escorpião, no comecinho de Sagitário, né? Aí é complicado, porque você vai ter gente que vai considerar mais a regência de Marte-Plutão, vai ter quem considere mais a regência de Júpiter. Como é que você considera, Bola? Como é que você consideraria? A casa 5 começa a 28 de Escorpião. Sim, tem coisas de Escorpião e Sagitário. Eu veja só, aqui mais, a situação aqui na dimensão da criatividade da arte já tem uma característica bem diferente a partir do dia 20 de março de 2014. Se a gente for considerar Júpiter como regente, já que Sagitário pega uma grande parte da casa 5, ele já cai na casa 12, mas esse grau já está bem perto do ascendente, né? Está em condição com o ascendente, Júpiter. Aí já é bem diferente do ano passado, já favorece mais o estrelato individual, né? Inclusive as manifestações artísticas mais megalomaníacas, né? Os grandes murais, os grandes estrelatos, a coisa mais individual mesmo. E se a gente for considerar Escorpião, que vai trazer algumas características mais marcianas, na casa 3 eu diria que favorece muito a comunicação e a escrita, mas num teor mais agressivo, né? Favorece a mídia ninja. Tu vai ter um guerreiro, que é Marte, agindo na dimensão da escrita, da comunicação falada. Né? Mas enfim, espero ter respondido. Alguém tem alguma outra pergunta? Qual é a sua área de artes plásticas? Pintura. Esses aspectos também sugerem que as pessoas devem tentar explorar as coisas que elas temem ou que elas desconhecem ou que ignoram, né? Ou outros suportes, outras técnicas ou outros materiais, né, de expressão, tá? Porque você poderá descobrir algum filão oculto dentro de si mesmo, né? É um tatear no escuro que você não sabe bem onde vai parar aquilo, mas é um momento que é bom para uma entrega, para uma pesquisa em outras formas de expressão. Quando o Urano e o Plutão fizeram conjunção, não sei se você conhece o trabalho do Hélio Oiticica, lá do Rio de Janeiro, ele criou uma coisa chamada os parangolés, que era uma arte que ele vestia, né?
E isso, na época, foi considerado uma coisa completamente até obscena, né? Até uma transgressão completamente inalcançável. Hoje, as obras do Hélio valem, no mundo inteiro, valem milhões. E então, com essa quadratura, me parece também, como o Alexei falou aí, vai vir alguma coisa que novas formas de expressão e descobertas e experimentações dentro das diversas correntes da arte. Então, o que eu diria é um ótimo momento para pesquisar, porque a quadratura é que nem você comprimir uma mola. Tá? O que essas quadraturas estão dizendo aí também, se você quiser dar um salto, você tem que apertar bem mais a mola, porque pode ser que ela dê uma brochada e você não vá muito longe. Tá? Então é um período de contração, tá? Porque a natureza tem o movimento da expansão e da contração, né? Atividade e do repouso, de plenitude e esvaziamento. E esses movimentos vão se alternando. Então nós estamos agora numa combinação de esvaziamento, né, com retração. Então, se a gente acompanha esse movimento, você adquire impulso. Da mesma maneira que uma mulher que vai dar à luz, se o útero não contrair, a criança não sai. Né? Se você for embalar uma criança num balanço, primeiro você puxa ela para trás e depois você solta. Né? Então, o problema da quadratura é você querer expandir sem ter base, sem ter acumulado, sem ter energia acumulada em si mesmo. Ou você ficar não acreditando que a maré vai subir e você esperar que os seus móveis, a sua geladeira seja levada pela enxurrada. Então, é um aspecto que exige que a gente saiba se mover com a natureza. O nosso maior problema da nossa espécie, né, é que a gente constrói paradigmas, constrói estruturas, constrói coisas que a gente pretende que fiquem. Vocês podem ouvir no rádio, a economia cresceu, a bolsa cresceu, a bolsa caiu. Nós vivemos dentro de um paradigma que até foi colocado aqui no evento, do eterno crescimento, da eterna expansão. Tá? Isso não existe na natureza. Sempre vai ter um momento que as coisas vão se contrair e vão se transformar. E a natureza é cega, surda e muda. Não tem qualquer moral, ética ou bons costumes. Se o terremoto, se o furacão, se a tsunami vier, vai levar a mesquita, vai levar a igreja católica, vai levar o templo budista, vai carregar qualquer coisa que estiver pela frente do caminho dela. Tá? Então, naquela hora, não adianta você gritar por Jesus, por Buda, por Maomé, por quem quer que seja, porque a natureza está se movendo e ela não é batizada. Por isso eu preciso ter clareza. O maior desafio na interpretação é você discernir isso. Quando você está lidando com a possibilidade de que forças da natureza, e essa é a origem de todas as religiões, a busca do ser humano de tentar negociar com essas forças titânicas, esmagadoras e contra as quais a gente nada pode. Tá? Se vocês imaginarem que aquela nuvem que entrou aquele avião da Air France, equivocadamente enganado pelos aparelhos, pelos instrumentos, ela é 3 a 4 vezes uma CB, uma cúmulus nimbus, tem 3 a 4 vezes o tamanho de um Everest, né? E que lá dentro tem ventos e pedaços de gelo do tamanho da cabeça de um homem girando que nem um liquidificador, você começa a ver que a nossa presença, nossos recursos e as nossas tecnologias são muito frágeis diante dessa força que está aí, né? A cada ano o continente inteiro aqui recua mais 5 centímetros em direção ao Pacífico. Ninguém percebe, né? Mas a gente está andando, nada disso aqui está parado. Né? Nós temos a sorte que a ruga do embate entre essa placa na qual nós estamos com a do Pacífico está lá dando no Chile, no Peru, na Venezuela, e lá que tudo explode. Né? Então, mas na natureza nada estava parada. Há milhões de anos atrás, o Rio de Janeiro era junto com a África, né? Era a Pangeia, era tudo uma coisa só.
E lentamente até esse ser vivo vai se mexendo, vai trocando de casca, e nós somos verdadeiros ácaros em cima dela. Tá? Então, se ela resolver dar uma mexida no couro, vai cair um monte de ácaro no chão, vai pisar em cima e vai se ferrar. Tá? Tem um filósofo grego que disse: a natureza pisoteia, a natureza esmaga os humanos como as crianças pisoteiam formigas. Bom, gente, pelo visto ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês todos e todos os participantes da mesa e todos aqui do nosso funcionamento. Obrigado.